Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 9,1% no trimestre encerrado em julho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. É o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando também foi de 9,1% a falta de trabalho. No entanto, o desemprego ainda atinge mais de 9 milhões de pessoas, menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego estava em 9,3%, atingindo 10,1 milhões de pessoas. Mudando de assunto, um estudo apontou que o hábito de tomar chá pode reduzir o risco de morte. Segundo pesquisadores, pessoas que costumam ingerir a bebida são menos propensas a ter doenças cardiovasculares. Tomar 2 xícaras de chá preto por dia pode estar associado a um menor risco de morte em geral. Esse foi o apontamento revelado por uma pesquisa publicada na revista científica do Colégio Americano de Médicos. Cerca de 500 mil homens e mulheres com idades entre 40 e 69 anos participaram do estudo entre 2006 e 2010 do Banco de Dados Biomédico do Reino Unido, um país onde o consumo do chá preto é bastante comum. O Biobank fez um acompanhamento de cerca de 10 anos após o trabalho original, e os pesquisadores descobriram que pessoas que bebiam 2 ou mais xícaras de chá diariamente eram menos propensas a morrer por causas como doenças cardiovasculares, doenças isquêmicas do coração ou acidente vascular cerebral, o AVC. O chá é rico em compostos bioativos que têm o potencial de diminuir o estresse oxidativo e a inflamação. Isso pode proteger contra algumas condições, como câncer e doenças cardíacas. Apesar do resultado, os cientistas alertam que ainda há bastante trabalho a ser feito antes de se recomendar mudanças na dieta. Tanto chá preto quanto chá verde são variações da mesma planta, mas poucos estudos até agora analisaram os impactos do consumo desses produtos. No destaque internacional, o Gabinete Europeu de Estatísticas anunciou que a taxa de inflação na zona do euro voltou a bater um recorde em agosto. O aumento é provocado pela alta dos preços devido à guerra na Ucrânia. A inflação foi de 8,9% em julho para os 19 países que compartilham moeda única. Estes valores são os mais altos registrados pelo Gabinete Europeu de Estatísticas desde o início da publicação do indicador, em janeiro de 1997. A tendência de alta da inflação começou a se manifestar com mais clareza em novembro do ano passado. Desde então, não parou de crescer e já exerce forte pressão sobre o Banco Central Europeu. O BCE tem uma reunião marcada para a semana que vem, na qual é esperado que se adote um aumento da taxa de juros central, depois de um passo tímido nessa direção em julho, com um aumento de 0,5%. Dos componentes da inflação, a energia registrou um aumento de 38,3% e, ainda que tenha sido o principal fator no resultado de agosto, representa um pequeno retrocesso em relação ao mês de julho. O setor de alimentos, medido junto com o de tabaco e álcool, experimentou em agosto um aumento de 10,6% contra 9,8% do mês anterior. Das principais economias da zona do euro, a França registrou a menor inflação em ritmo anual, com 6,5%. Estônia com 25%, Lituânia com 21% e Letônia com 20,8% tiveram os números mais altos. E agora é hora de falar de esporte. Faltam 81 dias para a Copa do Mundo e o nosso repórter Leonardo Félix traz informações sobre a sede do torneio deste ano no Boletim Esquenta Qatar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que o Qatar é um dos países mais seguros do mundo? Ele é um dos mais seguros do Oriente Médio, considerando os critérios do Índice de Paz Global de 2021.
Além disso, a nação ocupa a 15ª posição no planeta, o que torna o Catar um local atrativo para visitantes e moradores. Com isso, diversos estrangeiros residem no país. As taxas de criminalidade são baixas, com crimes violentos sendo extremamente raros. Mesmo pequenos roubos não são tão comuns, fazendo com que a região seja bastante atrativa para quem busca um lugar que dê maior sensação de segurança. É isso aí, faltam 81 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Contagem regressiva, hein? O IBGE divulgou ontem um balanço parcial do censo, que está sendo realizado esse ano. A repórter de Brasília, Jaqueline Fonseca, traz para a gente mais detalhes. Em 30 dias de pesquisa, quase 60 mil pessoas responderam ao censo. 20.290 casas foram visitadas, a maioria delas na região Nordeste, 35% no Sudeste, 11% no Sul, 9% no Norte e 6% no Centro-Oeste. O estado mais adiantado na coleta de dados é o Rio Grande do Norte, onde mais da metade do trabalho já foi concluído. São Paulo e Roraima têm os menores percentuais de setores trabalhados. Entre os povos tradicionais, já foram contados 450.140 indígenas e 386.750 quilombolas. É a primeira vez na história do país que o censo conta a população quilombola. Parte da população tem se recusado a responder o censo. A recusa ocorreu em 2,3% dos domicílios. O IBGE acredita que até o fim da coleta de dados, as pessoas tomarão consciência e receberão os recenseadores. O censo é fundamental para contar e conhecer a população brasileira a fundo. Além disso, os dados coletados servem para a construção de políticas públicas. Os dados parciais do censo foram divulgados nesta terça-feira. O IBGE também informou que continua contratando recenseadores em todos os estados brasileiros. Alguns profissionais que começaram a coleta de dados desistiram do trabalho. No Mato Grosso, por exemplo, quase metade das vagas ainda precisam ser preenchidas. Os recenseadores estão sempre uniformizados e podem ser identificados pelo crachá com QR Code e colete do IBGE. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, a gente vai até a Espanha, onde milhares de pessoas jogaram tomates uns nos outros nesta quarta-feira, quando a famosa luta de tomates de rua, a tomatina da Espanha, ocorreu após uma suspensão de 2 anos por causa da pandemia da Covid-19. Caminhões levaram 130 toneladas de tomates, que já passaram do ponto, vale destacar, para os participantes usarem na batalha, deixando a rua principal da cidade encharcada de polpa vermelha. Até 20 mil pessoas participaram do festival. As ruas da cidade ficaram fechadas e os participantes tinham direito a 1 hora de batalha de tomate e um banho de mangueira no final. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 10 horas. E claro que eu espero você. Até mais!